Olá, começa agora mais uma edição do JC Entrevistas, lugar de discutir os assuntos mais relevantes para o Ceará e para o Brasil. Como sempre, buscamos expandir o debate e ampliar o diálogo. Desde já, te convido a se inscrever no nosso canal, a acionar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios a governadora do estado, Isolda Sela, do PDT, a primeira mulher a governar o Ceará. Seja bem-vinda, governadora. Muito obrigada, Miguel. Prazer para mim estar aqui. Agora, governadora, vamos começar falando sobre aí a sua trajetória política, né? O momento mais importante, sem dúvida, é quando a senhora administrou a educação do Ceará. Patamares incríveis foram alcançados. Como foi aquele momento durante o governo Cid Gomes a comandar a pasta que mais se destacou e hoje o Ceará é referência na área da educação? Muito obrigada. A primeira palavra é assim, é lembrar que é um trabalho feito por muitas. É uma grande corrente, né, com pessoas se dedicando e é isso que faz acontecer. Quando eu cheguei na Secretaria da Educação, eu já tinha uma experiência municipal. Eu tinha estado em Sobral por 6 anos na Secretaria e trabalhando muito para vencer aquele que era o nosso grande desafio, o analfabetismo das crianças. As crianças estavam na escola e não conseguiam sequer se alfabetizar e ficavam seguindo de ano para ano sem aprender. Então, esse foi nosso foco inicial, que abriu ali a perspectiva de nós perseguirmos o sucesso de toda a etapa educacional. Quando eu cheguei aqui no Ceará, é claro que olhar na Secretaria da Educação, a situação dos municípios cearenses era muito parecida com aquilo que nós encontramos em Sobral lá em 2001. Então, o trabalho foi focado nisso e exatamente esse engajamento, no caso do ensino fundamental, o engajamento dos municípios, das equipes municipais, né? Um engajamento imprescindível e nós começamos a seguir em frente. Estamos aí na batalha, muitos desafios ainda, mas claro, com resultados importantes. Agora, de secretária da Educação do Estado, a vice-governadora e agora fazer história, né? A primeira mulher a governar o nosso estado há pouco mais de um mês, à frente desse cargo tão importante. Qual o balanço, né, que a senhora faz para os cearenses? Bom, como você falou, eu estava com o governador Camilo, como vice-governadora, ao longo desses 7 anos e 3 meses que ficamos juntos e eu sempre tive uma posição muito ativa de auxiliar, de procurar ajudar naquilo que me cabia, atravessando as crises também, vivendo os momentos de superação e tudo isso é um aprendizado, é uma experiência muito importante. Então, com a desincompatibilização do governador, assumo eu, né, recebo esta honrosa missão, realmente com essa marca que é histórica, né, como a primeira mulher, e isso mostra a trajetória, né, que a mulher de uma maneira geral, enfrenta para progressivamente ocupar os lugares e ser aquilo, né, que ela sonha, que ela deseja, podendo atuar bem, atuar com qualidade. Mas, é claro, o que me desafia mesmo é o serviço, é procurar fazer o melhor possível, dar sequência à nossa agenda vigorosa de realizações, de entregas, com relação a todas as áreas, que é a obrigação maior, é aquilo que me move. Agora, governadora, sem dúvidas, a pandemia de Covid-19, para quem está em casa nos acompanhando, sabe que foi o momento mais difícil ao qual nós atravessamos. A senhora sempre esteve ali ao lado do governador Camilo Santana, até então governador, no Comitê de Enfrentamento à Pandemia, medidas rígidas, né, foram apresentadas, decretos e mais decretos, e no governo federal tinha aí o presidente Jair Bolsonaro criticando algumas medidas, né? Se a senhora pudesse voltar o tempo ao lado do governador Camilo Santana, alguma medida não teria sido baixada, tipo restrição no comércio, ou faria tudo novamente em prol da saúde? A situação foi muito sensível. Eu penso que realmente a mais desafiadora, né? Uma situação absolutamente que surpreendeu
ao mundo, né, vamos dizer assim. E eu vejo que as medidas tomadas aqui no Ceará, elas foram necessárias. Certamente, às vezes, medidas muito duras, muito sensíveis, que impactavam na vida das pessoas. Mas nós tivemos aqui uma palavra de ordem, né, sob o comando ali do nosso querido governador Camilo e com uma participação importantíssima, porque desde o primeiro momento essa condução ela foi nessa estratégia de comitês participativos, representativos dos poderes, Ministério Público, das esferas federal e estadual, uma representação importante da sociedade para nos dar uma maior chance de acertar. Mas a palavra de ordem foi sempre salvar vidas e cuidar daqueles que estavam precisando. Então, nós precisávamos, naquele momento, ter uma contenção o mais eficiente que nós fôssemos capazes de contaminação, exatamente para dar tempo à administração, à Secretaria de Saúde, expandir estruturas, ampliar leitos, que foi o que nós trabalhamos muitíssimo para isso, e os profissionais terem a condição também, né, de se organizar naquela grande força-tarefa. Então, as medidas, eu penso que foram acertadas. Agora, governadora, a Europa, os Estados Unidos observam o crescimento de casos, né, com muita cautela. Aqui no Brasil, alguns estados já começam a apresentar uma elevação. Aqui no Ceará, se for necessário, a gente pode baixar medidas restritivas para barrar uma possível quarta onda? Não se fala nisso ainda, mas o comitê está atento a esse mecanismo? O comitê está atento, o comitê continua ativo, né? Sexta-feira próxima teremos a reunião para exatamente examinar essa situação do mundo, aqui do Brasil, a nossa. Nós temos números de controle da situação, mesmo aí com algum indício, né, de casos, eles são ainda assim, em níveis bem baixos, mas óbvio, a prudência, a atenção, inclusive a atenção ao que diz a ciência, ao que diz os órgãos de autoridade sanitária, porque eles têm uma visão sistêmica, eles estão, inclusive, pesquisando e avaliando toda a situação ao redor do mundo. Então, nós precisamos estar atentos a isso, desejando muito, né, que não tenhamos retrocessos, que não precisemos de medidas mais radicais, né? Esperamos seguir na nossa melhor normalidade. Agora, isso é importante, a participação de todos, né? O engajamento da população é sempre, eu penso que aquilo que está, eu posso dizer assim, em primeiro lugar, porque a vacina, por exemplo, se nós tivermos uma barreira imunológica forte, nós temos a chance de passar por eventuais variantes do vírus sem nos abalar, né? Mas a gente precisa de barreira imunológica. O que é isso? Vacina. O Ceará tem um percentual bem favorável com relação à primeira e à segunda dose. Mas na terceira dose, que é importante, a dose de reforço, nós estamos ainda na faixa de 63%. E isso não é o suficiente ainda. A gente precisa seguir avançando. O que a senhora diria para quem não tomou ainda a terceira dose? Quem ainda não tomou a terceira dose, quem conhece alguém que não tomou ainda, se engaje nisso, né? Tome a terceira dose, ajude aqueles no convencimento daqueles que ainda não fizeram, porque isso realmente é muito importante. É muito importante. Todos nós queremos seguir em frente e superar de vez. O vírus não foi erradicado, não é? Nós não falamos ainda nisso, e há uma visão de que provavelmente seja um vírus que esteja aí de forma
endêmica, ou seja, nós precisamos aprender a lidar com ele da melhor maneira possível, mas para isso a importância de cada um fazer a parte que lhe cabe. E quanto à máscara? A máscara foi liberada exatamente porque os dados epidemiológicos permitiam e apontavam para isso. A máscara, ela é um recurso muitíssimo importante na contenção da disseminação. Se você tem níveis de disseminação baixíssimo, assim, muito pontuais, muito, assim, níveis que não inspiram cuidados, a máscara ela é dispensável. Agora, manteve-se em alguns ambientes, não é, para dar uma melhor proteção e também eu sempre considero muito importante, como eu sempre digo, a máscara pode ser um novo repertório no nosso comportamento, né? Fazer parte do nosso repertório de comportamentos saudáveis, ou seja, a pessoa está com algum sintoma, mesmo que não seja Covid, mas um sintoma gripal, use a máscara, proteja aqueles que vão estar perto de você, é importante, pode fazer muita diferença. Então, eu acho que é bem normal, eu vejo pessoas de máscaras optando por usar máscara, mesmo com a permissão legal, e eu acho que isso é uma coisa importante, esse sentido de cuidado, né, consigo e com os outros. Com certeza. Agora, quanto à segurança pública, governadora, a gente sabe que é um desafio não somente do Ceará, todo o país enfrenta essa crise da segurança pública, é preciso bater de frente elaborando políticas públicas para combater a criminalidade, né? Em 2021, conseguimos uma redução, de acordo com os dados da própria Secretaria da Segurança Pública. A senhora, quando era, então, vice-governadora, comandava o Ceará Pacífico. Conta um pouquinho para a gente, né, o que a gente já pode colher, os frutos que o Ceará Pacífico já pôde apresentar para a gente. O Ceará Pacífico é um pacto que reúne os poderes, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo também, que tem sua importante parcela de responsabilidades, né, na questão das leis e de outras tantas funções. Além disso, reúne também aqueles órgãos que fazem parte do sistema de segurança e justiça, Ministério Público, Defensoria, Secretaria de Segurança, todo o que a gente chama o Sistema de Segurança Pública do Estado, composto pelos órgãos Polícia Militar, Polícia Civil, PFOS, Corpo de Bombeiros e outros tantos parceiros importantes que, de uma forma direta ou indireta, têm responsabilidade. Então, o Ceará Pacífico trata-se de criar essa ambiência de participação, de engajamento e de colaboração. Se nós não tivermos um bom nível de colaboração entre esses entes, entre esses órgãos, a nossa chance de ter sucesso nas nossas metas reduz muito, porque o problema da violência e a resolução desse problema, seja como prevenção, seja como correr atrás do prejuízo, né? E as ações de contenção, de investigação, de devida punição, tudo isso é interdependente. Então, trata-se disso. Aqui no Ceará, nós temos uma ambiência de colaboração que se mostra muito importante. Agora, governador, o Ceará tem uma posição geográfica muito favorável também, né? Não só para o turismo, mas, infelizmente, para que pessoas que não têm boas intenções virem ao nosso estado. A gente está acertando na nossa estratégia de segurança pública? Infelizmente, e aí você fala de uma coisa que nos liga que nos remete ao problema do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é uma origem, é um fomentador, a gente pode dizer assim, de praticamente 80% a 90% das ações de criminalidade. Seja ela a mais gravosa, que é contra a vida das pessoas, seja outros tantos tipos de crime. Então, nós temos, né, aí alguns fatores que nos desafiam.
A frente é fortalecer a nossa capacidade de contenção e de repressão. O governo tem trabalhado muitíssimo para isso. Se nós observarmos assim, numa questão muito básica e muito essencial, pessoal, né? Nós precisamos ter pessoas profissionais para fortalecer os serviços, para fazer uma melhor cobertura em todas essas áreas da segurança. Nós tivemos ao longo desses 7 anos e 4 meses um crescimento assim, em torno de 15 mil profissionais da área de segurança foram ao longo do tempo contratados. Mas esse ano nós temos na academia em torno de 540 profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, se preparando para, em breve, entrar em serviço, um incremento importante na área das delegacias e de todo esse serviço essencial que cabe à Polícia Civil, à Polícia Judiciária, que é exatamente a identificação de autorias, a investigação e tudo isso tem muita força de prevenção, inclusive. Nós tivemos a entrada de mais de 200 profissionais da PEFOSSE, também uma área muito importante, responsável pelos laudos, pelas perícias, que dá velocidade ao processo de investigação. E temos, aguardando aí o momento de homologação, que deve estar aí nos próximos dias, de um concurso para 3 mil policiais militares, que vão entrar na academia para a preparação necessária, devida, mas em alguns meses já estarão na rua, a serviço da população cearense. Eu falo esse esforço de pessoal, mas se nós olharmos para toda uma outra área de insumos, equipamentos, tecnologia, viaturas, recentemente fiz uma entrega de 54 viaturas, tinham sido 84 em fevereiro, tecnologia, inteligência, dentro dessa linha do pacto que eu falei, ligação com a academia. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública tem uma superintendência de dados e pesquisas, né, para tornar o trabalho mais aprofundado, e tem uma estreita parceria com a universidade, especialmente a Universidade Federal, mas também ações de parceria com as nossas estaduais, mas voltado exatamente para o fortalecimento dessas áreas. Agora, governadora, sobre o litígio, né? A senhora esteve lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. 25 mil cearenses podem deixar de ser cearenses e se tornam piauienses, né? Atingindo 13 municípios ali na divisa com o Piauí, um impasse histórico. Como é que a senhora pretende conduzir esse assunto a partir de agora? Olha, eu não quero colocar as coisas nesses termos não, viu? Que 25 mil cearenses podem deixar de ser cearenses, não. Na verdade, assim, nós temos e vamos, né, conduzir isso com muita atenção, com muita também calma e sempre, eu sempre digo assim, uma mesa e um bom diálogo é elemento fundamental para nós resolvermos tudo, inclusive os maiores desafios. Então, está isso aí também na minha mira. Mas tem um processo que pode ser, apesar do tempo de tramitação, mas está numa etapa ainda realmente muito inicial, não tem sequer um laudo técnico ainda. Esse trabalho do laudo vai iniciar. A minha ida ontem ao Supremo, e fui, né, gentilmente recebida pela ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, no sentido de compartilhar, de dar voz aos municípios, a comunidades, a lideranças ali daquela região, supostamente afetada nesse litígio, e expressar essa firme determinação, né, de nós entendermos que temos um bom direito nisso e que vamos com essa boa luta, né, no sentido de mostrar isso nos autos e também na nossa linha de articulação. Agora vamos deixar esses 25 mil cearenses sendo cearenses, né? Agora, governadora, a gente está seguindo para a reta final. Queria que a senhora falasse para quem está em casa acompanhando agora, né, uma mensagem, e como é que a senhora recebe também
figurar entre os 4 postulantes aí do PDT, a sucessão aí, né, do ex-governador Camilo Santana, agora governador Isolda Sela, a continuar à frente do Palácio da Abolição. Temos o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, presidente da Assembleia, Evandro Leitão, temos também o ex-secretário da Fazenda, Mauro Filho, e o nome da senhora que passou a ser ventilado e ganhando bastante força, né? Como é que a senhora recebe essa informação e qual era a mensagem que a senhora deixaria para quem está em casa? Bom, é sempre honroso, né, ser lembrada, especialmente para uma missão realmente tão nobre como essa. Mas o que é a minha mensagem? Eu vejo e assim, constato a importância que o Ceará, né, tem demonstrado ao longo de anos com relação à força das alianças e das parcerias. A política serve para melhorar a vida das pessoas. É para isso que a política serve. A política não serve para fortalecer interesses né, de um ou de outro. Então, é essa lógica que deve prevalecer. Os desafios são tão grandes, né, mas a política precisa mostrar que se compromete com aquilo que interessa para a população, com aquilo que precisa ser entregue para a população. Né? Sabendo sempre dos nossos grandes desafios. Nós não falamos ainda em melhor dos mundos, claro que não, mas nós falamos em resultados reais, em melhoria da educação, em melhoria da saúde, em melhoria do desenvolvimento, porque nós precisamos de um Ceará mais desenvolvido e, principalmente, que possa distribuir renda e fazer com que as pessoas tenham uma melhor condição de criar seus filhos. É esse o trabalho que me move nessa honrosa missão e conto muito com todas e com todos os cearenses nessa luta, né? Porque quando cada um faz a sua parte para uma vida melhor, nós temos muito mais chance de acertar. Governadora, muito obrigado pela sua participação aqui no JC Entrevistas. Boa condução e à frente do nosso estado. Muito obrigada, muito obrigada. Este foi o JC Entrevistas de hoje. Fique sempre ligado no canal do portal GC+, e na programação da TV Cidade para ficar sempre atualizado. Compartilhe esse conteúdo, essa entrevista. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.